Ok. Digita para mim no chat, vocês que participaram da aula passada, um breve resumo de umas 3 linhas, no mínimo, se possível. Agora manda Tá. outra pessoa. A aula passada fui eu. Ok. A aula passada foi eu que escrevi. Tá, mas eu preciso só que vocês escrevem para mim rapidão lá no chat, lá, da aula passada, o que vocês entenderam da aula passada. Aí já vai valer meio ponto, tá? Qual a outra aula passada a gente fez o mesmo processo, nessa também. Rapidão, porque aí eu consigo gravar aqui a mensagem de vocês e anotar aqui na tabelinha aqui o meio ponto de vocês, tá? E na hora das atividades, no dia da prova online, que a gente vai ter prova online, eu vou somar essa nota com as atividades. É como se fosse a prática, tá? Aguardando aí. Enquanto isso, eu já vou preparar o próximo slide para vocês da aula. O que é pra fazer mesmo? Daniel, tu vai digitar lá no chat ou manda lá no privado mesmo para mim sobre a aula passada. Não sei se tu participou da aula passada. Você vai falar, na aula passada fizemos, falando disso, estudamos disso e disso, entendi isso. Pronto. Não precisa mais nada do que isso. Eu só preciso saber que você realmente participou, tá? E aí eu já te dou o teu pontinho. Bem rápido. A aula de hoje vai ser um assuntinho bem interessante e ao mesmo tempo chato, tá, gente? Igual a aula passada. É um assunto bom, vocês entenderam bem, por isso que eu preciso que vocês digitem para mim. E hoje a gente vai ver um pouquinho mais detalhado alguns outros assuntos. Vocês vão gostar, ou alguns achar muito chato. O Johnny não participou da aula passada, né? Ele apenas entrou e foi dormir, né? Sei muito bem disso. Tá, eu vou apresentar a tela para vocês. Aí. É aí, gente. Bora se ajudar aí. O que foi falado na aula passada. Manda lá no meu PV. Eu esqueci, Alice. Esqueci que foi falado.
A Vitória saiu da aula. A Vitória que participou bastante da aula passada. Complicado isso aí, né? Eu vou colocar vocês para copiar agora da próxima, porque vocês lembram, né? Aí olha no caderno e vai lembrar. Vamos lá, vou lembrar vocês então. Calma aí. É, a Vitória que falou que tá no sítio, daí a internet lá tá muito ruim, ela não vai conseguir entrar. Ah, mas ela entrou e saiu. Acho que é a internet Então, mesmo. ela tinha entrado, ela falou que a internet lá tá muito ruim dela, não tá nem conseguindo entrar na aula. Tá, beleza. Sem problemas. Tá, gente, eu vou ler aqui para vocês o princípio do assunto que a gente vai estudar hoje, tá? É uma matéria que saiu numa revista. É, o que acontece com o corpo logo após você praticar um esporte, algum tipo de atividade física? Esse é um dos assuntos de hoje, tá? Vou apresentar para vocês então. O ruim é que a Vitória é a única que participa assim diretamente da aula, né? Os outros só ficam escutando, ninguém participa. Eu só pergunto, ninguém participa. Tá, vamos lá então. Vocês depois, se quiserem pesquisar esse assunto, vocês podem, né, acessar aqui depois esse site que é o PAEDS. É uma revista, tá, gente? Tá. O que acontece com. Se ficar pequeno aí, mas eu vou ler para vocês independente. O que acontece com o corpo logo depois da prática do esporte? Durante os 30 minutos posteriores, aumenta a sessão de relaxamento, muda o funcionamento do pâncreas e cresce a capacidade de atenção. Tá? Tudo aqui. Tá, antes de eu começar a fazer a leitura, vocês têm mais ou menos uma ideia do que acontece com o corpo da gente? O base de conhecimento de vocês, de estudo que já viram? Sabe mais ou menos o que acontece, além desses tópicos que eu acabei de ler aqui? O que acontece quando o corpo acaba de fazer o exercício, acaba de fazer aquela atividade física? Qual que é a sensação que vocês sentem? Tipo após 10 minutos, 20 minutos. Após acabar o cansaço, porque você acaba a atividade física, você está morrendo, não consegue nem falar. A intenção é beber água, beber água, beber água toda hora, né? Mas eu quero que vocês me respondam após esse período ruim, que você acaba de fazer atividade física, tipo uns 10 minutos, acho que vai ter tempo de recuperação. O que acontece com o corpo de vocês? E cada um é cada um, né? Tem corpo que reage diferente. Não sei se vocês sentem a mesma coisa que eu, não sei se o Daniel sente a mesma coisa que o Arthur, independente, tá? Falam para mim rapidão e alguém abre o áudio aí e fala para mim o que sente, quem pratica atividade física, o que sente depois disso. É, cansaço, né? Não, após o cansaço. Tem o cansaço, tem após ele. Após o cansaço, acabou o cansaço. O Dor cansaço é travado, ó. Dor? Dor no corpo. É. dor no corpo. Após o exercício, você sente dor no corpo. Eu Alguns sinto, sentem. fico travadão. Tá, o que mais? Fadiga no músculo. O que mais que vocês sentem?
Eu fico sem força quase. A nada. Mais alguém? É porque, tipo assim, a pergunta foi meio aberta, entendeu? Isso. A Não, mas é pessoa isso mesmo. sentiu Eu várias sinto. coisas. Cada um vai Mas, sentir. assim, Acabei de falar. especificamente, o quê? Sim, é qualquer coisa? Ah, professor, eu sinto dor na cabeça. Ah, eu sinto dor Ah, sim, na sim. panturrilha. Eu sinto dor no pé. Eu sinto dor de cabeça. Tem gente que sente dor de cabeça após a atividade física. Entendeu? Então, são vários sintomas que a pessoa sente. Tá, então vamos lá. Presta atenção na leitura, tá? E depois a gente vai debater alguns assuntos. Ao se exercitar, o cérebro começa a trabalhar, produzindo milhares de reações químicas. A atividade produz não apenas queima de gordura e aumenta a massa muscular, mas também ajuda todo o processo de atenção e concentração, que se prolonga além do tempo em que estamos treinando. Tá. Uma atividade física habitual consegue, além de diminuir o peso e manter um corpo bonito, melhora a qualidade de vida, o bem-estar e a saúde. Entre os muitos estudos que comprovam isso, tá? Então, assim, nós já estudamos isso, sabemos que tem todos esses benefícios, né, para quem pratica tudo, mas a gente quer saber o que a gente sente, qual que é o processo, tá? Aqui ele fala aqui que a atividade produz não apenas a queima de gordura, aumenta a massa muscular, que é o que a gente sempre bateu na tecla desde o início das aulas online, mas também ajuda todo o processo de atenção e concentração. Então, benefícios a mais para quem, né, faz atividade física. Você melhora a tua. Mas aí você para pensar. Eu acabei de fazer atividade física, 10 minutos depois, tudo, eu vou estar morto, não vou ter condições de concentração e atenção. Né? Mas isso aí é um benefício que você consegue um pouquinho mais a longo prazo. Né? Tá. Aí vamos ver aqui. Christian Garcia, diretor do técnico da academia Body On, assegura: a ativação muscular ativa uma fábrica química de substância ativa altamente eficaz, ajudando a reduzir o nível de gordura ao mesmo tempo em que melhora o desenvolvimento muscular, o aumento do rendimento corporal. Tá? Isso aí a gente já sabe. Também atua no sistema vascular, com a maior irrigação de sangue, o que garante com um coração saudável. Também já sabemos disso. Aqui. No princípio, quando começamos a realizar um programa de exercício medindo bem a intensidade, o efeito mais curto, mas à medida que o corpo vai gerando adaptação, ou seja, durante o treinamento, conforme você vai melhorando, ou seja, você está correndo 5 km, no começo é muito difícil, começa a doer, depois começa a ficar mais gostoso aquela corrida. Imagina que vocês estão numa esteira, correndo, aquele início de primeiros 30 segundos, 40 segundos é muito difícil, o corpo está aí se adaptando devagarzinho, depois vai tranquilo. A gente pode dizer assim, eu estou desaquecido, comecei a aquecer. Lembra daquele ditado que você levou uma pancada e não doeu porque o sangue estava quente. Depois que o sangue esfriar, ele vai doer. Quem que já ouviu isso, né? Todo mundo já ouviu isso. Então, o nosso corpo ele tem uma adaptação. Ele vai chegar num nível ali que ele vai estar agindo de todas as formas, né? Circulação, respiração, todo esse processo. Quando você baixa a intensidade do exercício, quando você zera aquela atividade, aí você vem todo aquele baque, ou seja, estresse muscular, cansaço físico, cansaço mental, porque você cansa pra caramba, mas aí libera uma coisa muito gostosa, muito bom, que é o que a gente está querendo saber aqui, são liberações de hormônios, chama hormônios do prazer. Tá. Alguém de vocês sabe que hormônios são esses que libera após vocês fazer atividade física? Isso praticamente todo ser humano tem essa liberação. Qual que é a sensação? Aliás, qual que é o hormônio que vocês liberam na cabeça de vocês? Qual que vocês acham que é? Pode até pesquisar aí no Google aí rapidão para mim. Já várias pessoas já falaram disso. Qual que é o hormônio que libera? Até em propaganda de tênis aí o pessoal já falaram disso. Vocês não lembram? Quem que já viu aí pode falar para mim. Qualquer um. Abre o áudio aí e fala. Qual os hormônios que libera?
Bora, gente, fala rapidão pra mim. Mas, Daniel, você que é um cara aí entendido do assunto aí. Assim, depende. Tem vários hormônios que são liberados Não, após mas um dos a principais, atividade. né? Chama hormônios do prazer. Qual que são Ah, eles? sim, eu posso até saber, mas eu não tô lembrando agora não, professor. O nome. Eu sei que o que é liberado durante o exercício é a adrenalina, que é um hormônio muito bom. Ele Uhum. é bem estimulante também no nosso organismo. Isso Ele é também. comparado até com uma droga, né, professor? Isso. Tá. Beleza, então Não você é já a citou. endorfina? Isso aí, tá. Pronto. Lembrando que o quê? Que a gente fica um estado vicioso, a gente vicia disso, a gente quer isso de novo. Quem faz uma atividade física quer ir no outro dia fazer de novo. Ah, não. Isso vira um vício. Quando você se adapta a isso, quando você tá aquele dia sem ir, você já sente, o teu corpo, não, eu quero fazer isso. A gente libera hormônios, esses hormônios faz com que nós vicia a fazer isso toda vez, tá? É igual, né, a questão das drogas mesmo, né? Nunca usei, mas já vimos estudos de pessoas, né? Claro que você já está no segundo ano, a gente pode comentar sobre isso, né? E que já vimos na TV sobre tratamento de pessoas, né? Que usa droga, toda essa parte que é difícil sair. Então, o nosso corpo ele se adapta porque libera um tipo de hormônios, algumas coisas de prazer. Então, tudo que é prazeroso para o corpo, ele gosta e ele sente falta depois. Então, a atividade física ela não é diferente, ela libera esses tipos de hormônios, tá? Ou esses hormônios do prazer, e aí a gente fica vicioso, vira um estado vicioso de querer fazer cada vez mais. Vamos aqui pensar. Eu estou aqui, ó. Só me ler aqui esse texto aqui rapidão, depois a gente volta aqui. Estudar após um jogo de futebol. Estudar após um jogo de futebol não é uma má ideia. Por quê? O esporte que requer tomar as decisões eleva a capacidade de atenção. Tá? O que ele quer dizer aqui? Vamos aqui. Eu estou fazendo uma partida de futebol. É prazeroso, é gostoso, bacana. Eu estou fazendo toda aquela corrida atrás da bola, bacana pra caramba. E é prazeroso, é gostoso. E eu estou fazendo atividade física sem, né, sem estar preocupado com cansaço físico. A gente quer fazer isso, a gente sente aquela garra, aquela vontade. Vamos lembrar aí dos nossos jogos aí no EITA. A gente faz aqueles campeonatinhos lá. Aquela adrenalina, aquela tensão, então tudo isso é liberado através do exercício físico, da atividade física, né? Aí você não está fazendo um futebol, algo que é prazeroso. Vamos especificar mais um exercício, uma academia. Ah, professor, é chato ficar aqui treino, aqui se deitado lá e ficar fazendo movimento, treino. Mas para algumas pessoas é prazeroso, para outros não. Mas não, não quer dizer que aquilo que você está fazendo numa musculação não seja uma atividade física. Não quer dizer que aquele joguinho de futebol que você está fazendo não seja uma atividade física. Então são atividades físicas do qual libera esses hormônios do prazer. Tá. Então, o que eu vou querer que vocês façam hoje para mim? Por que eu toquei nesse assunto? Na aula passada, já que vocês não lembram, a gente fez o estudo sobre a questão de adaptação de treinamentos. Lembraram agora, né? Quem participou da aula passada vai lembrar. Lembrar que a gente fez. Para mim participar de um treinamento, eu preciso seguir todo esse processo. Se eu quiser uma evolução, eu preciso seguir todo esse processo. Não lembram disso? A gente citou item por itens na aula passada. Quem lembra? Dá um alô aí para mim, dá um ok. Lembrou da aula passada? Às vezes vocês liga aí entra na aula e deixa o celularzinho ou o computador e vão fazer outra coisa. Desliga o áudio, ninguém vai escutar mesmo. Mas tá, Bruno lembra. Quem mais lembra? Quem mais lembrou? O Cauê tá dormindo nessa hora. O Alisson nem sinal, tá jogando tênis de mesa.
Tá, gente, então vamos lá. Então, já que a gente citou da aula passada, a gente lembramos que fizemos um estudo sobre adaptações de treinamentos, né? Se eu inicio, eu tenho que respeitar algumas adaptações até eu chegar ao meu estado do qual eu preciso. Tocando no assunto sobre a liberação de hormônio, atividade física, todo esse processo que envolve toda essa prática, eu vou pedir que vocês façam para mim, tá? Eu vou fazer o seguinte, são 9h30, eu vou deixar 15 minutinhos para vocês. Ah, professor, é chato. Eu falei para vocês vão copiar, que vocês não lembram depois. Eu faço, coloco o slide bonitinho, não deixo vocês copiar e tudo. Mas aí chega um ponto que é bom vocês fazerem alguma atividade no caderno de vocês, e hoje chegou o dia. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão fazer um comentário em cima disso, da seguinte pergunta: o que acontece com o meu corpo, tá? Eu vou digitar no chat daqui a pouquinho. O que acontece com o meu corpo quando eu pratico atividade física, tá? Eu vou digitar aqui e vocês já façam esse breve textinho, comentário em cima dessa pergunta, tá? Vou colocar aqui. Aí. Tô mandando para vocês aí. Tá. O que acontece com o meu corpo quando pratico atividade física? Cite os benefícios e os malefícios disso. Terminam, vocês têm 15 minutinhos, começando de agora. São 9h30, 9h31. 9h45, 9h46 a gente volta a conversar. Preciso que vocês façam para mim, tá? E aí tiram uma foto, manda no meu zap. Ok? Tô aguardando. 15 minutinhos. Qualquer coisa chama aí, gente. Ô, Elvis, Oi. não pode te mandar só escrito por aqui, não? No chat? Mandar o quê? Só escrito no chat. Aí o povo vai copiar. Copia nada, moço. Aham, eu não conheço vocês, né? Tá Copie no bom. caderno, mais fácil. Coloca depois, você vai ser uma atividade. Vou fazer aqui. Vai de preguiça. Ô, doutor. É pra Eu vou fazer um mandar para texto, né? vocês aqui uma ajuda para vocês, tá? Calma aí, vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer para aluno. Seguramente de vocês. Dei lá isso aí, ó, que eu mandei para vocês. Pronto. Tô aguardando, ó.
Ô, Elvis. Oi, Elvis, oi. pra fazer um texto sobre esse bagulho? É, um textinho. Vai dizer lá, ó. 5 linhas. Responde lá, ó, o que acontece com o teu corpo quando tu pratica atividade física? Tu vai citar os teus benefícios e os teus malefícios. Mas assim, não é, eu sinto isso, isso, não. Uma coisa, coloca uma coisa bem mais, né, que seja gostoso da gente ler, saber o que está acontecendo contigo, o que acontece com você, entendeu? Porque, querendo ou não, a gente está estudando desde o começo das aulas online sobre atividade física, adaptação, treinamento de força, treinamento de academia, tudo. Então a gente está estudando vários assuntos. E aí a gente depara com uma perguntinha bem básica, bem besta dessa, eu acredito que vocês vão dar conta de responder. Tá? Então, vamos lá, vamos colocar em prática o que você já tem de conhecimento das aulas passadas. Estou aguardando.
Gente, só para lembrar vocês aqui, o que que é interessante vocês estar mandando para mim isso no privado? Porque às vezes a gente expõe, né, o que acontece real aqui para todo mundo ver e fica chato. Pois é, tem todo aquele processo de bullying, né, de tiração de sarro, essas coisas. Então é interessante que vocês mandem para mim mesmo no privado, tá? Porque aí eu leio individualmente cada um o que sente. E aí depois a gente debate um pouquinho em cima disso. A gente depois tem o quê? Mais. Você tem mais 5 minutos para fazer isso, tá? Depois a gente debate um pouquinho sobre o assunto, tá? O que cada um sente, e essas coisas, e a gente chega no ponto-chave. Vocês têm mais aí 5 minutos para terminar, tá? Mandam para mim, não esquece, tá? Tem 17 alunos na aula, que agora nem todos mandaram. Guardando.
Tá, gente, acabou o tempo. Deixa eu visualizar aqui todos que mandaram. Tá? Tá, gente, então vamos fazer agora nosso comentário rápido, tá? Não saiam da aula, eu tenho que fazer a chamada de vocês ainda. Tá. Alguns colocaram o que acontece com o corpo. Uns colocaram. Deixa eu. Tá difícil visualizar aqui. Vamos pro próximo aqui. Deixa eu achar um bem interessante que eu vi aqui. Tá, tem uma de vocês aí, de vocês, dos meninos, sei lá, não sei. Só para abrir aqui. Que diz que quando faz o treinamento, quando treina, né, se sente mais disposto, mais disposta, né, percebe que aumenta a questão do metabolismo, ou seja, né, o corpo fica mais, né, mais ativo, tudo. E quando fica tempo sem fazer o exercício físico, vira da preguiça, né, indisposição, todo esse processo. Já outro falou a seguinte coisa, vocês até imaginar quem falou isso. Já outro disse que ao praticar atividade física, ele sente um enorme cansaço e um suor frio pelo corpo. Deixa eu ver quem que... Eu não sei se vai estar na aula. Sei que... tá na aula ainda. Legal. É um suor bem frio pelo corpo. O outro disse para mim que melhora o estresse, melhora toda essa parte de nervosismo que a pessoa tem e tal. Meio que tem mais um aqui interessante. Deixa eu ver. Não vou ler esse não. Tem outro. Tá. Outra pessoa disse que quando pratica atividade física, né, se sente bem disposto, ou disposto quando foi o mesmo assunto, ou mesma pergunta, aliás, resposta que falaram anteriormente, mas depende da atividade. Se faz uma atividade mais intensa, aí já não fica tão disposta. Tá, gente, o que eu quis que vocês dissessem para mim aqui? Porque cada corpo reage de uma forma diferente. Na aula passada a gente deixou isso bem claro, que adaptações ela requer primeiro objetivos. Você entra primeiramente no objetivo, o que você quer, e aí você cria adaptações para isso, faz o teu treinamento, mas cada um vai reagir de uma forma. Lembra, no último slide que a gente viu na aula passada, fala da individualidade biológica. Cada um é cada um, ninguém é igual a ninguém. A mesma resposta que o Alisson tem no tênis de mesa não é a mesma que o Cauê vai ter no futebol, ou no mesmo esporte. Pode ser que o Cauê seja o fenômeno no futebol e o Alisson não. Mas, entendeu? Então, assim, são respostas diferentes das atividades físicas. Pode ser que um exercício de abdominal vai doer muito o abdômen do Daniel, já do Cauê não vai doer tanto. São respostas diferentes. Por isso que cada um é cada um. São 9h52, vai dar tempo de fazer essa leitura rápida para a gente finalizar nossa aula. Tá? Mas assim, bacana, parabéns para vocês que mandou para mim, tá? Eu acho que vocês conseguiu, né, entender um pouquinho mais do que aconteceu, porque assim, é chato quando eu não consigo entrar no assunto, não consigo dizer o que acontece comigo. Chegar e falar assim, o que está acontecendo com você? Tô sentindo dor, tô sentindo isso.
Vocês têm que ter esse feedback do corpo de vocês, o que acontece. Então é interessante que vocês, né, passaram para mim hoje. Vou fazer uma leitura rápida aqui, só para a gente finalizar, bem rápido mesmo. Eu vou apresentar aqui a tela para vocês, caso vocês queiram acompanhar. Então, aqui. A gente leu... Tá. Não importa se você resolveu voltar a jogar bola. Se começou a correr no parque, a nadar na piscina, ou se fez jus aquela matrícula na academia e finalmente foi até lá. Tá. Se você começou a fazer exercício físico, grandes são as chances que você demora um pouco até levar os resultados práticos da sua grande decisão. Isso é normal, né? Demora um pouco mesmo. Seja definição muscular, perca de peso ou até mesmo bem-estar. Essas coisas não vêm da noite para o dia. Por outro, e precisa muito ter uma disciplina e constância para que isso venha ter as suas consequências. Isso não significa, contudo, que teu corpo não esteja se beneficiando das atividades que você está praticando. Você pode não ver, mas depois de meia hora de exercício físico, o seu organismo já começa a mudar. E essas mudanças, claro, se acumulam se você manter a atividade física ou sua rotina por mais tempo. Veja o que acontece dentro do seu corpo depois de apenas uma sessão de exercício. Esqueça o estresse. Fazer exercício é eficaz para combater o estresse. Deixa eu só ver aqui se meu cachorro vai começar a latir aqui. Vai atrapalhar. Tá. Esqueça o estresse. Onde eu parei, meu Deus do céu? O cachorro me perdeu, fez eu perder aqui. Tá, pô, teu cachorro é grande, hein, que ela... Ele é duro, não pode ter nada. Mostra que eu estou em casa, tá? Mostra que eu estou em casa, tá? Tá, fazer exercício é eficaz para combater o estresse por dois motivos. Primeiro, porque o estresse é o seu corpo se preparando para combater, ou correr ou lutar. O exercício físico acaba dando vazão a esse impulso. Em segundo lugar, as endorfinas, que eu tentei que vocês falassem para mim, se algum só, acho que não falou, produzidos pelo nosso corpo, também são eficazes combatendo o estresse. Ou seja, quando você libera endorfina, você combate o estresse. E tudo isso já vem tendo efeito desde a primeira vez que você se exercita. Desde a primeira vez que você entra no processo de exercício, você já sente esses benefícios. O seu DNA muda. Eu só pergunto, eita, meu DNA, tá. Isso, a gente já estudou sobre isso também. E aí o que é mais interessante, né? Para que beber? Para que ficar bebendo álcool? Se você pode ficar bêbado fazendo atividade física também. O Arthur sabe muito bem disso, como é que fica bêbado, né, Arthur? Já ficou várias vezes. Fazer exercício faz o corpo produzir endorfina, substâncias químicas que melhoram a memória, um bom humor, a disposição física e mental, o sistema imunológico, concentração e tem efeitos anti-envelhecimento, entre outras coisas. E por causa delas, e depois de algumas semanas mantendo a rotina na academia intacta, você vai sentir falta, seu corpo vai pedir mais uma vez o bem-estar provocado pela substância química no cérebro. É quase como uma droga, foi o que a gente acabou de falar. Tá? Então, quando você faz atividade física, né, já fica meio tontão, tudo aquela liberação de hormônios. Tem prazer, então você fica mais concentrado. O intenso fluxo de sangue que invade o seu cérebro quando você faz exercício físico é uma espécie de turbo para as células cerebrais, trabalhando em alta atividade. Elas garantem alta clareza mental e foco durante e depois das atividades físicas. E isso vale para poucos minutos de exercício, já que esse estudo mostra que bastam 10 minutos de atividade física para você ter esses benefícios. Então não há desculpa, gente, tá? Voltando ao nossa aula aqui para a gente finalizar, falta 3 minutos. Deixa eu tirar a apresentação. Tá. Vou finalizar aqui. Meu cachorro não deixa eu finalizar a aula, né? Acho que é complicado. Tá, gente, então eu vou finalizar a aula, tá? Eu vou fazer algumas leituras. Cachorrinho, filha da puta. Tá difícil. Eu vou fazer algumas leituras aqui do que vocês mandaram para mim. Quem não mandou, sinto muito, vai ficar sem algumas notinhas, tá? Mas parabéns para vocês que tiveram a coragem de ir lá, professor, isso, tal. Pelo menos falar alguma coisa, pelo menos vocês, né, aprender a conversar o que acontece com vocês. Então, achei interessante
né, que vocês mandassem para mim isso. Tá? Então, na próxima aula a gente vai fazer um breve resumo do que a gente conversou hoje, tá? E assim toda aula a gente vai estar fazendo isso, ok? Então, deixa eu parar a gravação aqui, aí você já pode estar saindo.